5. A palavra inicial de saudação é do nosso superintendente, Mário Deconto. Mário, a palavra está contigo. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui hoje pela manhã para fazermos então o lançamento do nosso fundo social. Esse é o terceiro ano, né, que nós estamos iniciando aí a divulgação do fundo social e esse ano nós temos algumas novidades aqui preparadas pela nossa equipe, né? Mas a primeira grande novidade, né, que muitos aqui já sabem, o ano que vem ele é o ano internacional, né, do cooperativismo, declarado pela Organização das Nações Unidas, e em virtude também dessa especial referência ao cooperativismo e ao papel que o cooperativismo tem, né, no desenvolvimento econômico-social, o Fundo Social, agora de 2025, ele foi aprovado o valor de 3 milhões de reais, né, pelo nosso Conselho de Administração do Sescope. Então, tivemos aí um incremento de valores, né, e ele vem muito, cada vez mais, né, focado aí na realização, né, dos ODSs pelas cooperativas e dentro também do que nós vimos trabalhando aqui dentro do sistema em razão da agenda ESG, né? Então, é uma grande alegria, né, estarmos aqui para mais um ano em que o nosso conselho então entende o papel estratégico, né, de incluirmos recursos do orçamento para apoiar as cooperativas nos seus projetos sociais, né? E ainda mais nesse ano tão importante que nós temos aí de 2025 e que nós temos a oportunidade, né, de deixar cada vez mais evidente para a sociedade o papel do cooperativismo no desenvolvimento social, né, do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, Hélio, aí pela oportunidade, né? E passo a palavra aí para a equipe, então, para tocarmos então a apresentação. Então, tá. Obrigado, Mário. Bom, pessoal, então, como de costume, nos últimos 2 anos a gente realiza esse lançamento do Fundo Social, onde a gente traz, né, as principais informações relativas ao processo de submissão de projetos para o Fundo Social. Esse ano não é diferente, a gente tem algumas alterações, algumas delas tenho certeza que vocês vão julgar que são alterações bem-vindas, especialmente em relação, né, à utilização do recurso e à quantidade de projetos. E para tratar disso, então, a Rafaela e a Elisângela estão aqui na sala conosco. Rafaela, a palavra é tua. Bom dia a todos, pessoal. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Mais uma vez, então, estamos lançando o nosso Fundo Social pelo terceiro ano. Então, muito obrigada a todos que participaram e que têm interesse em participar em construir uma sociedade mais justa e mais voltada para a cultura do cooperativismo. Então, primeiramente, eu queria saudá-los e agradecer por todos estarem aqui conosco. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Fundo Social, né? Então, o Fundo Social, eles são projetos de promoção social apoiados de forma centralizada, ou seja, são apoiados pelo Sescope, e eles obedecem a alguns pilares. O primeiro é o ESG, que está super em alta hoje em dia, né? Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e também e principalmente aos nossos princípios do cooperativismo. E quais são esses princípios, né? Aqui a gente sempre fala dos nossos 7 princípios, mas quando a gente fala em fundo social, a gente vai estar atendendo principalmente o quinto, que é educação, formação e informação, afinal a gente está capacitando. As cooperativas Eu acho que tem algum têm microfone um aberto. valor disponível? Então, voltando aqui, né, a gente tem o nosso quinto princípio do cooperativismo, afinal a gente está formando, educando, capacitando a nossa comunidade. A gente vai falar principalmente em intercooperação. Aqui a gente vai fomentar e incentivar a intercooperação e a gente já vai explicar como. E principalmente o sétimo princípio do cooperativismo, pessoal, que é o compromisso com a comunidade, que é o grande diferencial das sociedades cooperativas. Então, aqui eu queria apresentar para vocês brevemente um histórico do que a gente fez até hoje. Então, vamos começar com 2023, que foi o nosso ano de lançamento do Fundo Social e nosso projeto piloto. Nós orçamos 2 milhões de reais, então nós destinamos 2 milhões de reais a esse grande projeto. Nós contemplamos 10 projetos de diversas cooperativas
e impactamos 27 mil pessoas. Então, aqui a gente pode ver nos números o quanto o cooperativismo é expressivo na nossa comunidade. E aqui estão as cooperativas que foram contempladas em 2023 para o nosso fundo social. Então, queria já parabenizar a todas as cooperativas aqui que estão presentes, que, inclusive, recorrentemente encaminham projetos, né, e fazem projetos junto às suas comunidades. Aqui, essa apresentação ela vai ficar disponível para vocês e a gente vai deixar um link para a notícia que manda para o nosso site e tem todos os projetos que foram contemplados no ano de 2023, para vocês olharem, para vocês se inspirarem, para vocês também terem um benchmarking dessas cooperativas que foram contempladas. Aqui também, né, a gente gostaria de citar que o nosso projeto Fundo Social, né, na sua fase piloto, ela foi contemplada por um importante prêmio da BRH Rio Grande do Sul, que é o Top Cidadania, e também nós ficamos em segundo lugar a nível nacional, né, com esse projeto. Então, é um motivo de muito orgulho para nós. Inclusive, recentemente, né, inspirados, a gente também foi contemplado com o nosso prêmio Top Ser Humano, com o nosso programa de ideias, que também ele foi extensivo às nossas cooperativas, ele começou interno e hoje ele é extensivo às nossas cooperativas. Então, o nosso muito obrigado, porque o Top Cidadania não foi algo que o Sistema Osergues recebeu, mas foi um conjunto colaborativo com todas essas cooperativas que fizeram esse projeto acontecer. Então, muito obrigada. E aqui eu vou falar um pouquinho de 2024, né? 2024 a gente ainda está em andamento, então tem muitos projetos em andamento. Nós tivemos 3 milhões de reais orçados, 15 projetos contemplados, e a gente tem uma previsão, né? Porque a gente ainda está com ele em andamento, de impactar 25 mil pessoas com esses projetos. E aqui são as nossas cooperativas que foram contempladas, então a gente pode ver que nós temos diversos ramos, temos ramo agropecuário, temos ramo saúde, temos ramo crédito, temos ramo trabalho, prestação de... temos a Cooper Concórdia aqui, né? Com aí a Cotravipa representando o ramo trabalho e as cooperativas educacionais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso fundo social desse ano de 2025. Então, a gente, como o Mário comentou, nós vamos manter esses 3 milhões de reais aqui para a gente desenvolver projetos para as nossas cooperativas. Seguimos com o valor limite de até 200 mil reais por projeto. Porém, a gente tem o nosso percentual adicional para projetos de intercooperação. Então, se você vai intercooperar com outra cooperativa, né, com mais uma cooperativa, você pode mandar um projeto com um valor de até 220 mil reais. Se a gente está falando de 3 cooperativas intercooperando, 240, e 4 ou mais cooperativas, a gente fala de projetos de até 260 mil reais que podem ser encaminhados para o nosso fundo social. E esse ano, diferentemente do ano passado, a gente vai contemplar até 20 projetos, ou até chegar nos 3 milhões de reais, né? Então, esse vai ser o nosso limite. Antes a gente tinha um limitador de 15, aqui a gente passa a ter 20 projetos. Cada cooperativa pode encaminhar um projeto, assim como a gente fazia no ano passado. E aqui eu vou trazer uma novidade. A gente teve esse ano um diagnóstico novo, que é o diagnóstico de ESG. E o que a gente notou nesse diagnóstico? Que, principalmente, o eixo ambiental do ESG era o, digamos assim, que tem mais oportunidades de melhoria no cooperativismo. E aqui a gente quer dar ênfase, então, para projetos que contemplem o eixo, né, o ambiental do ESG. Então, independentemente da classificação, os 5 projetos melhores avaliados que atendam o eixo ambiental estarão dentro do Fundo Social e vão compor esses 3 milhões de reais que a gente está propondo. E aqui as regras gerais. Bom, vocês vão perguntar, Rafa, minha cooperativa pode participar? Bom, se vocês atendem a esses critérios, sim, a cooperativa pode participar. Então, a cooperativa ela tem que estar regular, junto ao sistema OCERG, SESCOP ou sistema OCB, e também a cooperativa precisa participar de pelo menos um dos diagnósticos dos programas de autogestão. Então, aqui a gente fala em PDGC, desempenho, identidade. Então, em um desses, a cooperativa precisa estar participando, tá bem? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso cronograma. Aqui é bastante importante para a gente saber quais são os nossos prazos. Quando a gente pode enviar o projeto? Bom, hoje a gente está divulgando
o nosso regulamento. Então, hoje, 8 de novembro, é a data de lançamento e também início da submissão dos projetos. Então, a gente vai receber esses projetos entre hoje e o dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro vai ser a data limite para a gente receber esses projetos. Depois, a gente vai passar por uma análise técnica interna nossa do Sescope. Então, eu, o Hélio, a Clarissa, a Elisângela, a gente vai olhar para esses projetos e vai ver, está de acordo com o edital? Está de acordo com os nossos normativos? Está de acordo com o que a gente se propõe? E aí a gente vai ter um tempo, mais ou menos uma semana, para a gente fazer essa análise. E, carecendo de ajustes, a gente vai encaminhar para vocês. A gente vai dizer, cooperativa, a gente precisa ajustar alguns pontos. E vocês vão ter um período de ajustes ali do dia 16 ao dia 20 de dezembro. Então, esse vai ser o período que vocês vão ter para ajustar a partir dessa primeira análise. E vocês vão submeter esses projetos até o dia 20 de dezembro. A gente vai analisar esses ajustes realizados por vocês e depois disso a gente vai submeter a análise do nosso comitê externo, né? Lembrando, né, Elis vai comentar um pouquinho sobre quem é esse comitê. Os projetos do Fundo Social, eles são analisados por, não é aqui pela nossa área, pelo desenvolvimento cooperativista do Sescope, são pessoas que têm expertise em projetos sociais e eles vai trazer um pouquinho de quem são essas pessoas para vocês. Então, a gente não vai analisar os projetos de vocês, é um comitê externo justamente para a gente ter essa imparcialidade. Aqui, né, o comitê avaliador, ele vai analisar do dia 27 de dezembro até o dia 24 de janeiro. Então, esse tempo ali, os projetos de vocês, eles vão estar sendo analisados. Depois a gente vai divulgar a lista de contemplados no dia 31 de janeiro. Então, no dia 31 de janeiro, vocês vão saber se vocês estão dentro do Fundo Social, se vocês foram melhores pontuados. E aí, depois, a gente precisa fazer uma assinatura de um termo de compromisso, e aí a gente vai ter até o dia 28 de 2 de 2025 para vocês assinarem esse termo de compromisso, caso a cooperativa de vocês tenha sido contemplada no Fundo Social. E por que é importante a gente colocar essa data, tá? Porque caso a cooperativa verifique até o dia 28 de fevereiro, né? Ela verificou, não vou conseguir, né, atender esse projeto, não vou conseguir realizar ele em 2025. Até a data, caso a cooperativa não tenha assinado esse termo ainda, a gente consegue passar para o próximo do ranking. Então, aí outra cooperativa pode ser contemplada pelo Fundo Social. E aqui a gente tem, né, de acordo com os nossos normativos, a nossa data de limite de realização até 15 de dezembro, e também a gente está propondo um envio do relatório das atividades que vocês fizeram até o dia 20 de dezembro, justamente para a gente ter esse contexto dos números, né, e para a gente saber o impacto desse projeto nas nossas comunidades. Então, Elis, conta um pouquinho para nós como é que vai ser esse fundo social. O teu microfone está fechado, Elis. Bom dia, pessoal. Prazer revê-los. Sou analista do desenvolvimento cooperativista e vou falar um pouco mais sobre outros critérios que compõem, então, essa inscrição, esse edital, certo? É muito importante falar o que vocês podem fazer nesse fundo social. A gente tem critérios de despesas apoiadas, tá? Segundo os nossos normativos. Então, a gente tem os serviços, por exemplo, de instrutoria, são cursos, palestras, workshops, serviços artísticos e culturais, teatro, música, enfim. E também tem uma lista, um rol de alguns materiais técnicos e didáticos que vão estar também expostos nos anexos do edital, que vocês vão poder consultar e ver se eles são úteis e importantes para desenvolver algum projeto. Os requisitos do projeto, e isso tudo vai estar bem detalhado na ficha de inscrição que vocês terão, certo? É importante, então, que vocês definam qual é o título do projeto, que vocês indiquem qual é a cooperativa solicitante com o seu CNPJ. Havendo a situação de parcerias com outras cooperativas, isso também vai ter um espaço para ser colocado. Um elemento muito importante, gente, é a apresentação do projeto. Por quê? Porque é nele que vocês vão falar o que vocês vão fazer, como vocês querem fazer e a quem se destina, certo? Tanto quanto também é o objetivo, porque ali vocês vão dizer o que vocês pretendem atingir com aquele projeto,
certo? E vocês vão dizer, assim, qual é a mudança que vocês pretendem alcançar atingindo aquele determinado público, naquela cidade, naquela localidade. Isso vai resultar também em outra etapa muito importante que a gente pede para vocês, é que vocês tragam para nós alguma informação sobre o impacto social. Ou seja, no ano de 25, vocês realizaram um projeto na cidade ou região e qual foi a mudança que vocês conseguiram perceber? Então, pensem também em qual é um indicador, alguma métrica possível para que quando vocês façam lá no final do ano, reportem para a gente como ocorreu a execução do ano, o que vocês conseguiram atingir e qual a evolução, certo? No público, lembrem-se sempre de trazer a informação quantitativa e qualitativa possível, certo? Público diretamente atingido. E da mesma forma também, qual é a cidade e região a qual vocês pretendem destinar esse projeto. Continuando ainda nessas etapas da inscrição, também tem um item lá disponível para vocês colocarem quais são as despesas, qual é o orçamento do meu projeto. Lá vocês vão ter 3 colunas onde vocês vão poder colocar qual é o estimado de valor para instrutoria, palestra, workshop, treinamento, qual é a fatia que vocês almejam investir com serviços artísticos e culturais. E ainda uma terceira coluna, essa então vinculada com uma tabela própria já de materiais técnicos e didáticos, que quando vocês visitarem e vão olhar, isso me interessa, isso aqui não. À medida que vocês forem preenchendo, ele se autocalcula então para a despesa de materiais. Isso vocês vão perceber. E então o valor total do projeto será o somatório dessas 3 colunas, se assim vocês terão elas todas utilizadas. Pilar ESG. Bem, como já falado desde o início, vocês vão lá no início do projeto, vocês vão dizer qual das 2 vertentes que o projeto de vocês se destina, se é para o âmbito social ou para o âmbito ambiental. Da mesma forma, na sequência, vocês vão indicar até 3 ODS, as quais vocês pretendem impactar positivamente na comunidade, com esse projeto desenvolvido. Aqui, gente, o responsável do projeto. Essa pessoa, ela é muito importante porque é o ponto focal na cooperativa com quem eu e os colegas nós vamos conversar durante o ano para todas as ações necessárias para que a gente execute as contratações, as aquisições e faça os devidos acompanhamentos. É importante lembrar que a cooperativa também tem a sua parte de contribuição com a prestação de contas. Portanto, as cooperativas que têm e que desejam agregar junto a esse responsável, se for o analista já da cooperativa, o agente, certo? Facilita. Mas se não tiver também não tem problema, que a gente pode capacitar um novo agente da cooperativa para fazer esse acompanhamento exclusivo do Fundo Social. O pitch. O pitch aqui, gente, enfim, é aquele videozinho, é aquele momento que vocês vão vender o peixe, certo? Ele aqui, ele está citado e ele é algo opcional da cooperativa. Por quê? Porque ele vai ajudar, entre todas essas informações, ele vai ajudar os nossos avaliadores a terem uma percepção mais ampla do que vocês desejam realizar, certo? Importante lembrar também, não falei antes, caso vocês estejam fazendo um projeto, ele já acontece na cooperativa e eu quero inscrever para o Fundo Social, tragam para essa inscrição qual a inovação que vocês desejam fazer nesse projeto. Então, com o apoio do Fundo de Curso, certo? É importante vislumbrar isso como uma etapa a mais, um florescer desse projeto. O que mais eu posso implementar, então, agora, agregando esse recurso? Isso é muito bem visto. A intercooperação, então, como a Rafa já falou, ela tem aquelas porcentagens que tem a ver com a questão de você agregar outras cooperativas ao projeto, enquanto parceiras, sendo como público, como área de atuação, certo? São exemplos. E
Isso tudo, gente, vocês vão também, vai ter uma etapa da inscrição que é a previsão de cronograma. O que vocês vão colocar lá e vocês vão perceber que ele está um pouco mais detalhado do que no ano passado. A gente quer só enxergar com mais clareza o que vocês pretendem fazer, a que tempo, qual é o nível de profissional, se for possível, e isso também vai auxiliar o avaliador externo a enxergar melhor a composição do projeto. Bom, vamos falar um pouco então do comitê avaliador. Como a Rafa falou, primeiramente, quando vocês vão submeter todos esses projetos, a gente faz aquela análise mais criteriosa para ver as etapas primordiais do edital, né? Se a cooperativa está dentro dos critérios necessários. Qualitativamente, depois, isso parte para o comitê avaliador. O comitê avaliador, ele é formado por pessoas, então, que elas são das organizações da Scope, que vai destinar algum profissional, do Sescope Nacional, certo? E também representantes de unidades estaduais, de outras unidades do Sescope, e ainda um participante que seja relacionado com projetos sociais, certo? Então, realmente são pessoas externas, que não têm relação com as nossas cooperativas aqui do Estado, e vão ter, então, todo esse dever de selecionar por notas, certo? Quais as cooperativas, então, que apresentarem os melhores projetos. Bom, aqui, pessoal, a nível de ilustração, a gente mostra um resumo dos critérios que esses avaliadores vão dar nota, certo? E vão compor, então, numericamente essa tabela que vai gerar, então, todas as cooperativas que serão agraciadas com o Fundo Social. E por que ela está aqui para mostrar para vocês? Por exemplo, tem alguns itens que eles têm um peso maior. Então, é uma sugestão que vocês caprichem quando escreverem. Por exemplo, itens como os seus objetivos, como o seu impacto social e quanto à inovação, que, por exemplo, eles terão muito mais peso do que o pitch, por exemplo, certo? Então, é uma dica, né, que vocês capricharem nessas informações no momento da inscrição. Bom, aqui agora dos projetos contemplados, toda a divulgação vai se dar, como passado no cronograma anterior, vai ser via o site do Sescope, certo? E então isso depois vai ter a celebração do termo de compromisso, que é aquele momento onde a gente pactua então a relação entre o Sescope e a cooperativa, para que a gente se trilhe esse caminho para realizar esse projeto social em 2025. E então, durante todo o ano, ali até meados de 15 de dezembro, a cooperativa tem todos os subsídios e todo o apoio aqui do Sescope para realizar as suas ações. Bom, a partir de hoje, pessoal, todas essas informações mais detalhadas, o edital, a inscrição, inclusive a gravação também dessa reunião, isso tudo vai estar no site do Sescope, certo? Então, ali tem todo o caminho onde vocês vão poder enxergar com mais detalhamento tudo relacionado ao edital, aos prazos. E agora, pessoal, vou falar de outra parte também muito importante que a gente pensou também em, assim, como a gente consegue ajudar mais as cooperativas para aflorar essas ideias de trazer inovação, de trabalhar em novas frentes nas suas comunidades. Então, tem algumas capacitações aqui que são muito interessantes. A primeira delas é uma, inclusive, que foi feita exclusivamente para esse ano. As inscrições, gente, terminam hoje. É um curso online, tá? Então, ele é sobre estruturando projetos inovadores. Ele ocorre em 3 datas.
e tenho certeza que ele pode auxiliar muito as cooperativas que têm o interesse de vislumbrar uma inovação, de ter um novo insight, de trocar uma ideia com um professor também, é o professor William que vai dar o curso. Tá, gente? Que tal o QR Code? As vagas são limitadas, certo? Outras formas também, onde vocês conseguem ter mais informações sobre projetos sociais, sobre ESG, sobre impacto ambiental, é a nossa plataforma no Capacita Coop. Ele tem ali cursos bem interessantes, 2 deles ali indicados são sugestões, né, voltados ao ESG, e temos ainda ali o curso de elaboração e gestão de projetos de responsabilidade socioambiental. São muito importantes, são ferramentas auxiliares que, se a cooperativa tiver interesse em fazer, vocês sabem que a plataforma é gratuita, é só se inscrever e realizar o curso, ele é assíncrono. Bom, pessoal, é um resumo de algumas etapas que eu falei referente à inscrição e avaliação ali do Fundo Social, certo? Todas as informações, dúvidas adicionais, vocês podem remeter ao nosso e-mail ali, o fundosocial@sescoprs.coop.br, que a gente está aqui disponível para auxiliá-los, enfim, com as dúvidas que vocês tenham a respeito, ok? Era isso. Pessoal, eu vi que algumas dúvidas ali no site estão referentes ao edital, tá? A nossa comunicação ela está preparada para publicar esse edital exatamente às 11 horas agora, tá? Então, daqui a 34 minutos o edital vai estar disponível, porque a gente sempre gosta de fazer essa live antes com vocês, para a gente verificar o que é importante, né? Para a gente destacar alguns pontos, tá? Então, eu gostaria aqui já, né, em primeira mão, de agradecer, né, a todos vocês. Eu vi que tem algumas mãozinhas levantadas. Queria destacar alguns pontos que eles comentou, tá bem? O primeiro é essa questão da intercooperação. A gente sempre fala, né, que quando a gente está fazendo projetos em benefício às nossas comunidades, é muito importante as cooperativas da região elas intercooperarem. Porque, afinal, né, o público, às vezes agro, com crédito, enfim, o público às vezes acaba sendo o mesmo, e acho que juntas as cooperativas podem exponencializar resultados. Então, a gente tem 2 tipos de incentivo, né, para intercooperação. O primeiro é aquele valor adicional que eu havia comentado lá no início, e o segundo incentivo é justamente uma pontuação extra. Então, você, lá na sua ficha do seu projeto de inscrição, você vai escrever, tipo, aqui a gente tem a cooperativa X e a cooperativa Y. A gente vai fazer dessa forma, qual é o papel de cada uma? Qual vai ser? A gente também vai sempre solicitar qual é a cooperativa de referência, né? A gente sempre vai se reportar uma pessoa de uma cooperativa de referência. Então, é muito importante que vocês expliquem como é que vai se dar essa intercooperação, especialmente o papel de cada uma dessas cooperativas, tá? Porque isso é muito importante para nós e isso também é critério de avaliação pelos nossos avaliadores, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão que eles falou do impacto social. Como vocês vão mensurar que a ação de vocês está dando certo? Como é que vocês estão fazendo? Como é que a gente vai medir aquele resultado que vocês esperaram lá nos seus objetivos? Como é que a gente vai medir se ele está dando certo, se ele funcionou? Ou, né, quem sabe, o que a gente pode melhorar? E tudo isso a gente vai ter lá naquele relatório final, no dia 20 de dezembro. Deixa eu pensar se eu esqueci de mais algum ponto. Essa questão do curso, né? Esse curso que eu coloquei aqui no link, a gente ainda tem algumas vagas. Caso você tenha se inscrito e porventura não vai poder participar também, entre em contato com a gente para a gente saber, né? E poder dar a vaga para outra pessoa se a gente tiver futuramente uma lista de espera. Ok, Rafael, obrigado. Elis, mais alguma complementação?
Eu Não acho é que a Eli isso? está com algum problema de áudio. Então, Não, gente... apertei errado aqui. Ah, tá. Então tá. Bom, então a gente se encaminha para o encerramento. A gente tinha previsto, né, um tempo em torno de meia hora, até porque as agendas são todas muito comprometidas. A gente fica muito feliz de ver mais de 100 pessoas, 110 pessoas na nossa sala, né? Isso demonstra que as cooperativas têm realmente um grande interesse pela questão social e a gente está, de alguma forma, atendendo, né, satisfatoriamente com o nosso fundo social, que todo ano passa por alguma melhoria. Tá? Esse ano a gente está privilegiando, então, o pilar ambiental, né, do ESG, né, os 5 primeiros projetos, né, classificados em relação à questão ambiental serão contemplados, né, independente da classificação dos demais. A gente tem um maior número de projetos esse ano previsto para contemplar, né? O ano passado a gente gravou em 15 e terminou sobrando, né, um pouco do recurso previsto, que era 3 milhões, a gente orçou até, a gente aprovou projetos até em torno de 2 milhões e 700, então esse ano a gente está abrindo a possibilidade de chegar a um número maior para realmente utilizar o recurso disponível. A gente deu criou lá no cronograma de apresentação do projeto, fiquem atentos a isso, tá? O cronograma ele ficou mais extenso, ele tem mais colunas a serem preenchidas para facilitar, né, a apresentação do projeto e a avaliação, né, do comitê que avalia. Então, lá, nessa apresentação do projeto, além de dizer que é uma palestra, a gente ainda solicita que diga de quanto tempo, a gente ainda solicita que diga quem é o profissional que se pensa em contratar, ou pelo menos o perfil desse profissional, né? Pode não saber o nome do profissional, mas saber o perfil desse profissional, ou o tipo de apresentação que vai querer contratar, ou então a descrição do tipo, né, de contratação que quer fazer, né? O nosso curso para apresentação de projetos sociais inovadores, a gente encerra as inscrições hoje. A Paola já queria ter encerrado há uma semana atrás. Eu e a Rafaela e a Elisângela fomos lá e pedimos para ela manter as inscrições até hoje, porque depois dessa live, alguns participantes podem estar motivados a participar desse curso. Ele é um curso importante, ele tem vagas limitadas e ele vai dar alguma orientação assim bem interessante para questão de inovação nos projetos sociais, né, e a adequação desses Hélio, projetos sociais. só te Oi? interrompendo um minutinho, a gente acabou de receber uma informação agora, meio de última hora, que as vagas elas foram esgotadas nesse momento, mas eu reforço o que eu tinha comentado antes. Se você porventura se inscreveu, não vai utilizar, você manda um e-mail para o relacionamento@scope.edu.br e também, se você não conseguiu se inscrever porque as vagas se esgotaram, também mande um e-mail para a Cíntia para a gente fazer uma lista de espera justamente para a gente combinar essas pessoas que estão desistindo, talvez, das vagas, porque não vai poder participar por alguns compromissos, e aí a gente coloca essas pessoas que estão na lista de espera, tá bem? Então, tá, Então, não deixem a Cíntia de deixou ali manifestar. o e-mail do relacionamento, então fiquem à vontade, tá? Para a gente formar essa lista de espera. Não deixem de manifestar, então, o interesse de vocês mesmo com as vagas preenchidas, tá? Porque aí a gente vai, de alguma forma, tentar tratar dessas questões. Ok, então, de nossa Hélio, parte era eu acho que isso. a Eu gente sei que tem alguns tem... minutinhos, acho que a gente tem algumas mãos levantadas. Eu acho que a gente pode tentar esclarecer uma ou outra dúvida até mais ou menos umas 10h40? É, ok, então até 10h40 a gente pode esclarecer algumas dúvidas. O importante é que essas dúvidas também sejam colocadas no nosso chat, porque tem algumas pessoas que não estão na sala e que, ao responder depois, né, de forma geral, no nosso grupo lá de agentes, a gente pode atender, né, alguma informação para os demais. Mas a gente tem uma mão levantada, é Andréia Bombardelli. Bom Isso dia, mesmo. Andréia, tudo bem? Bom dia, gente. Primeiro, obrigada pela explanação, parabéns pela iniciativa. Agradeço muito, né, a oportunidade. Eu só fiquei com uma dúvida com relação à área de atuação, quando a gente pensa esse projeto. Hoje nós atuamos no meio oeste de Santa Catarina, em Minas Gerais, mas o nosso CNPJ e tudo que a gente faz está alocado aqui no Rio Grande do Sul. Podemos pensar num projeto que beneficie a nossa região e outras, sabendo que o CNPJ está alocado aqui? Isso contempla?
Sobre o projeto do Fundo Social, a gente atende prioritariamente aqui as regiões de atuação do Rio Grande do Sul. A gente sabe que também tem situações, por exemplo, de cooperativas que são contrárias de vocês, tá? Que a gente tem a matriz, por exemplo, em Santa Catarina, mas eles têm filiais aqui na região noroeste do estado. Então, a gente vai privilegiar essa atuação para as nossas comunidades gaúchas. Bom, dependendo do teu projeto, isso depende muito, tá, Andréia? Por exemplo, a gente teve alguns projetos que era algo que não ia impactar tanto se a gente trouxesse algumas pessoas de Santa Catarina, por exemplo, para participar. Mas, assim, a região, assim, normalmente a gente traz o pessoal de Santa Catarina para cá e não vai atuar lá em Santa Catarina. A prioridade aqui é a gente desenvolver as nossas comunidades do Rio Grande do Sul. Perfeito. A sugestão, André, é que na apresentação do projeto, caso o teu projeto pense em contemplar eventos fora do estado, tá bem claro no projeto, por quê? Porque ele vai ser avaliado por um comitê que é externo, ele não vai ter essa visão que a gente tem em relação à localidade e tal, mas na hora de realizar, pode ser que a gente tenha que negar o projeto em função dessas questões. Então é bom colocar no projeto que a gente já pode, naquela avaliação técnica que é feita antes do comitê, eu, a Rafaela, a Elisângela, né, a Clarice e mais outras pessoas que vão olhar para esses projetos, a gente já pode orientar e dizendo, olha, a gente percebeu isso e a gente já trata disso antes, né, e vê de que forma pode atender, tá? Para que não tenha depois a frustração na hora o projeto é bem avaliado pelo comitê, a gente começa a tratar da execução lá em 2025 e daí esbarra numa questão como essa e daí vai frustrar tanto a cooperativa quanto nós, né, que queríamos ver o projeto sendo executado. Então, é bom colocar isso claramente no projeto, que a gente pode até pensar na aprovação dele, considerando os investimentos feitos aqui no Rio Grande do Sul e tal. Então, aí a gente tem que analisar isso. É como a Rafaela disse, é muito pontual. É bom deixar bem claro no projeto, apresentar ele e deixar bem claro que daí depois a gente avalia e se tivermos alguma dúvida a gente entra em contato nesse período que a gente avalia os projetos tecnicamente, não o comitê, mas aquela análise técnica que muitas vezes a gente devolve para a cooperativa e ela tem um prazo para adequar, a gente faz contato por e-mail, por telefone, por WhatsApp, a gente tenta localizar as pessoas certas dentro da cooperativa para poder tratar de alguma dúvida que a gente tenha, e vai ser nesse momento daí. Tá? Foi Perfeito. boa a tua dúvida, porque outros devem estar com a mesma dúvida, a gente já esclarece. Acho que Mas alguém queria fazer alguma colocação? Rafaela? eu só ia comentar, caso vocês tiverem, claro, né? Aqui a gente apresentou, né, os principais pontos do nosso edital. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a leitura, né, durante a inscrição do projeto, quando vocês estiverem conversando sobre os projetos de vocês, vocês podem encaminhar para aquele e-mail fundosocial@sescoprs.com.br. Eu vou deixar aqui também no final nesse chat, porque aí a gente pode esclarecer alguma dúvida pontual que vocês tenham quanto ao edital. Tá bem? A gente fica à disposição de vocês. Agradece muito vocês estarem aqui conosco e a gente pede, tragam seus projetos para nós. A gente quer cada vez mais exponencializar essa atuação do nosso cooperativismo aqui no nosso estado. Então, muito obrigada a todos e agora é com vocês, mão na massa, para trazer esses projetos para nós, tá bem? Então tá, Rafaela, obrigado. Obrigado pela participação de todos. Caso tenham alguma dúvida, nos consultem. Tá? O motivo da gente não fazer parte do comitê que avalia os projetos é exatamente esse, para que a gente tenha a liberdade suficiente para orientar nossas cooperativas adequadamente para que o projeto seja submetido ao comitê de avaliação da forma mais correta e fidedigna possível. Então, a gente está aqui para orientá-los, para ajudá-los, para contribuir, né, com os melhores projetos de promoção social que serão contemplados pelo nosso Fundo Social e esperamos que a gente consiga contemplar muitos projetos, né, utilizar o nosso recurso e impactar o nosso Estado, né, nessa questão social que é sempre e ambiental, que são pilares importantes do nosso ESG. Agradeço a presença de todos, ficamos à disposição para alguma dúvida. Muito obrigado e um bom dia e um bom final de semana. Um abraço. Obrigada, pessoal. Bom final de semana para vocês. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana. Igualmente a todos.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Igualmente, um bom fim de semana, tudo de bom para todos.